Então, vou acessar aqui as informações do RECT e aqui já na tela para vocês a gente destaca essa liquidez diária do fundo, que vem crescendo, né? Porque com esse ciclo econômico a gente tem essa retomada dos fundos de tijolo. E aqui eu ponho para vocês na tela uma métrica minha, que para esse tipo de fundo eu gosto de mais de 30 mil negociações diárias. Tá? E o último rendimento do TORD foi 50 centavos por cota. Com relação ao preço, né, da cota, o dividend yield dos últimos 12 meses, a média dos dividendos pagos, está em torno de 0,79%, uma média muito boa, por se tratar de fundo de tijolo. Patrimônio do TORD, do RECT, perdão, fala muito sobre TORD essa semana, mas hoje é RECT, 815 milhões. E aqui a métrica que eu gosto de utilizar é maior do que 500 milhões, então que para mim está ótimo. Questão também do valor patrimonial, o fundo está bem descontado, acumulando uma rentabilidade de 5,22 no começo desse mês, e você tendo aí o preço dividido pelo valor patrimonial chegando a 0,65, um fundo com mais de 40%, quase 40% de desconto, desculpa. Então, na nossa perspectiva, um fundo barato por todos esses aspectos e outros mais, porque a gente vai também analisar o relatório gerencial dele aqui para a gente aferir aqui novas informações que talvez não seja do conhecimento da maioria das pessoas. Então, eu acesso aqui o Funds Explorer, já trago aqui para vocês essa perspectiva de negociações, o preço do RECT aí, como é que foi nesses últimos 6 meses. Vocês percebem que o TORD teve uma queda, né, bem expressiva e agora está tendo uma retomada. E boa parte dessa retomada é o momento do ciclo econômico da taxa de juros, mas também é a gestão do fundo entregando resultado, demonstrando aí que está atuante. E veja bem, aí no máximo de negociação, desde 2019, abril de 2019, você vê uma queda vertiginosa do preço do TORD, do RECT. Estou com TORD na cabeça hoje, peço desculpa, pessoal. Aqui, a média de pagamento dos dividendos, desde maio de 2019, pagando aí uma média de 0,89 centavos. Então, o pagamento está um pouquinho abaixo aí, mas é comum isso acontecer, né? Ainda mais quando é um fundo de tijolo. O fundo pode enfrentar aí problemas com relação à vacância, né? E aqui o dividend yield dele também na média de 0,86 e a gente percebeu que ele está em 0,79, então, atualmente. Então, não está tão distante aí da média dele de 0,86. E o valor patrimonial também bem próximo aí de R$100, né? A gente viu o valor patrimonial está em R$ 95,00 e alguns centavos. Essa aí é a diversificação por estado do RECT. Então você vê que boa parte dos ativos dos imóveis do RECT estão em São Paulo, que é essa mancha verde, e os demais aí, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal. Aqui vou mostrar para vocês também alguns imóveis, ó, lá em Alphaville, esse edifício Parque Ana Costa também em São Paulo, em Santos, o edifício Agaxtur, ele é em São Paulo, Jardim Europa, e aí você tem a área locável do fundo, a localização, a cidade, né? São os 8 ativos, ó, o edifício Canopus, Parque da Cidade, Torre lá em Distrito Federal, Complexo Madeira São Paulo, Barueri, Barra da Tijuca e Corporate Emiliano lá no Paraná, em Curitiba, no centro. Aqui eu mostro para vocês a questão da ocupação física e a vacância física. Ocupação financeira não está demonstrada e nem vacância financeira. Então, o fundo ele reduziu a vacância física, isso aqui é importante. Nós vamos aqui acessar o relatório trimestral do RECT, dia 31 de agosto, que nós vamos obter mais informações para vocês. Já vou fazer o download aqui, é muito prático, né? Pelo celular mesmo você consegue acessar essas informações. E olha lá, já vamos abrir aqui o relatório do RECT para vocês, o último relatório que foi enviado aí pela gestão. Aqui algumas informações de quem administra o fundo, a rentabilidade que ele pretende alcançar é o CDI, patrimônio líquido com relação ao valor patrimonial e o valor de mercado, né? Você tem aí uma diferença
de mais de R$ 30. E isso aqui, já mostrando para vocês. A área locável também está aí para vocês. E aqui você vê outras informações em relação ao número de cotista, número de cotas, prazo indeterminado. Aqui uma informação com relação à rescisão e nova locação do edifício lá na Avenida Europa, São Paulo. O resultado aqui, o TORD tem um resultado ó, que foi acumulado, que ele pode repassar ainda aí futuramente. Aqui mais um informativo para vocês do que a gestão está trabalhando para alocar os espaços vagos, né? Esse é o trabalho dela, é para isso que ela ganha. E aqui a gente, que a distribuição de cota do RECT, realmente ele fica acima do CDI. Como vocês podem ver. Aqui é o portfólio do RECT atualizado. A maior concentração são imóveis, ele tem um pouco em renda fixa, um pouco em CRI e outros ativos. E ele te dá a proporção, né, do quanto ele tem em cada espécie, em cada ativo. Aqui as características dos CRIs que ele detém, valor aí do seu portfólio, dos seus imóveis, total de tudo, né? Distribuição mensal do fundo, ó. Uma boa distribuição. Esse nos 8 primeiros meses aí desse ano, de 2022, já distribuiu R$ 4,03. A grande distribuição foi em 2020, mas ele está chegando aí na média de 2021 mesmo, enfrentando alguns problemas, né? Vocês percebem aqui que o patrimônio líquido ele aumentou, né, e tem que se mantido aí numa cadência de crescimento. E aqui te dou o portfólio do fundo bem detalhado com relação a cada imóvel, a sua localidade, a sua classe, né, do ativo, se ele é AA, quanto mais As aí aparecer, melhor a classe desse ativo, maior qualidade, tá? E ele está com 89% de ocupação. Isso é bom também, né? Porque se ele consegue locar aí 100%, quem comprar nesse momento também aproveita aí o aumento do seu dividendo, né? E sai na frente das pessoas que vão querer comprar depois. E aqui eu mostro para vocês também quem são os locatários aí do fundo, né? Você tem grandes corporações aí sendo locatárias do RECT. Nessa barra direita aí mesmo, você tem a Elo, Boa Vista Serviços, Prevent Senior, tem escritórios, né? E acho bacana também é que os contratos, eles todos, a maioria deles são de mais de 10 anos, né, o vencimento aí, então tem um bom prazo ainda para ser renegociado, para você o término dos contratos, ó. Vou marcar aqui para vocês aqui os contratos com maior prazo a serem os mais próximos e os mais longínquos, vamos dizer assim. Só ajustando a tela aqui, ó. Vai ficar melhor, pronto. Ó, 2024, esse imóvel aí, ele é 3A, de grande qualidade, essa característica. Esse que está alocado no Banco Santander, também 3A. Ó, Prudential, Banco Santander, Prevent Senior. BM Varejo, 2032 é o término do contrato, é um imóvel 3A também. E aí você tem vencimentos em 2024, 23, 25, né? A maioria vence para daqui 5 anos a mais. A maioria dos termos de contrato aqui desses imóveis que já estão locados, né? Tá aí para vocês, a maioria do portfólio é classe A e depois vem classe 2A e classe 3A.
O índice de reajuste desses contratos, ele é eminentemente IGPM e uma parte deles é IPCA. Receita do imóvel está em 86%, alocação em 89%. Talvez seja alvo aí de futuras negociações esses contratos que são, utilizam o índice IGPM, né? E aqui por fim, pessoal, vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui tudo no relatório gerencial do RECT. Você tem todas as especificações dos fundos, você tem a foto desses fundos, a localização dos fundos, as áreas locáveis desse fundo. Não vou me alongar muito não, aí, ó, tem foto aí do Canopus Corporate e também vem essas indicações aí da classe, né? Se ele é 3A, lembrando que 3A, ele é, o AAA, ele é maior qualidade com relação ao 2A e 1A. Ó, esse é 1A, mas mesmo assim, ó, vocês verificam que são imóveis de muita qualidade, né? As fotos estão evidenciando aí construções bem robustas, com boas localizações, né? Lembrando que os imóveis que são 3A, eles detêm a melhor localização, além de características das construções, mas os imóveis A também não ficam muito para trás. Lembrando também que a diversificação entre A, 2A e 3A do TORT é muito equilibrada, né? Você não tem assim uma classe muito superior à outra na composição da carteira. Ó, o Evolution Corporate, lá em Barueri, São Paulo, ele é 3A. Esse Tijuca 2A, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Muito bonito, um prédio espelhado, com área verde. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por todos acompanharem.